Boa noite, tudo bem com vocês? Tava ansioso para começar a live, aí comecei a mexer aqui nas outras coisas e esqueci de entrar, né? Que vergonha. Então, gente, vamos convidar os nossos coleguinhas, que a gente está 5 minutos atrasado, mas estamos aqui em live. Então, convida o pessoal para entrar e também dá o seu coraçãozinho especial aí para que a gente possa ficar feliz, né? Pois precisamos de audiência para fazer a nossa live de hoje. Hoje, como toda segunda-feira, é aula de tarô. Então nós vamos ter uma pequena aulitia de tarot. Quem quiser aprender tarô, é a oportunidade de começar a estudar por aqui, né? Eu acho que é sempre bom a gente fazer as nossas trocas, né? Eu aprendo muito com vocês. Eu vi as perguntas que vocês mandaram e pelas perguntas que vocês mandaram eu consegui eu tive que dar uma estudada ali, sabe? Para não falar besteira. Então assim, espero que todos vocês gostem da live de hoje, tá bom? Então vamos lá, gente. Tá entrando gente. Quando der aqui, quando bater ali no nosso relógio de pessoas aqui na live, bater 10 pessoas, a gente começa, pode ser? Então me ajuda a compartilhar? Compartilha a live aí com seus coleguinhas, vai? Ajuda o tio a chamar gente pra cá. E dá coraçãozinho também, porque o coraçãozinho, vocês sabem que o Instagram ele nos ajuda, né, com o coração. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui, ó. Ó, vamos lá, gente, a pessoa tá mandando pergunta. Hoje não é dia de pergunta, tá? Hoje é dia de aula. Então, perguntas é na quarta-feira, tá bom? Perguntas, quarta-feira, combinado? Na quarta-feira a gente responde as perguntas, tá bom? Ó, mais uma pergunta aqui. Desculpa, gente, mas hoje não é dia de pergunta, tá bom? Vamos à pergunta da nossa amiga, que eu não consegui ver o nome, peraí que eu vou ver o nome dela. Beanainha. Ela não está online, mas é uma pergunta bastante plausível e bastante interessante. Então vamos lá. Precisa consagrar o tarô para afastar os espíritos zombeteiros? Opa, então vamos trabalhar este conceito aqui. Enquanto vocês chamam gente para cá, eu vou dar um gole de café. E aí eu quero saber quem aqui acha que sim, que precisa, e quem acha que não. Eu quero que vocês coloquem aí os comentários de vocês. Deixa eu avisar aqui que nós já estamos ao vivo. Cadê o povo nessa live, gente? Cadê o povo na live? E aí, gente? O que vocês acham? É preciso? Não é preciso? A Maiane Daniele tá falando que não, que acha que não. A Maiane falou que acha que não. Deixa eu mandar aqui, é que eu não consigo fixar a mensagem aqui no Telegram, porque eu tô no web, o web não funciona direito. Bom, a Célia tá falando, eu acho que a consagração é para o tarô ficar mais poderoso. O Corvo Concierge tá falando, digo que não precisa, pois o tarô é a ferramenta do tarólogo e não precisa de consagração. Olha, poderoso esse aí, hein? Autoconfiante. Vamos lá, gente. Depois eu vou falar aqui o que eu penso a respeito disso. Quem tiver perguntas para mim sobre tarô, não é para fazer perguntas pessoais que eu vou simplesmente ignorar. Vou colocar aqui, ó, no card, aqui no ponto de interrogação, tá? E me ajuda aí, gente. Compartilha a live, vai. Ajuda a gente a ter mais audiência aqui. Então vamos lá. Precisa consagrar o tarô para afastar espíritos zombeteiros? Então, primeiro vamos contextualizar o que é o tarô. Tarô é uma ferramenta a qual o tarólogo
ele faz uma leitura da energia do outro. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o meu tarô, ó, vou pegar, por exemplo, pegar esse tarô aqui, ó. Esse tarô aqui, ó, ele não é consagrado. E eu uso ele para fazer consulta. Então, vamos entender o conceito aqui. Consagrar o tarô é você torná-lo santo. Santo, a palavra santo vem lá, acho que é do latim, que é separado, né? Então, consagrar algo é separar aquilo para uma determinada função. Então, por exemplo, você consagrar um tarô não significa que ele vai ser mais poderoso. Apenas significa que ele vai ser separado. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, olha, o meu computador, ele é só para trabalho. Então, aqui eu não vejo pornografia, aqui eu não falo com as pessoas coisas aleatórias, aqui eu não faço download, ele é consagrado para o meu trabalho. Então, por exemplo, um tarô que é consagrado para o teu trabalho, ele não poderia, por exemplo, ser utilizado em aula, ele não poderia, por exemplo, ser jogado com um baralho comum. Então, isso seria consagrar, tá? Ah, Bruno, eu entendi, mas aí tem gente que fala que para o tarô ficar mais potente tem que consagrar debaixo da luz da lua, num dia específico, dentro de uma convergência astrológica específica, com uma vela específica, buscando ter aí uma visão dentro de um processo de gnose, etc e tal. Olha quem está aqui, gente, o Arcano 9 Tarô, seja bem-vindo. A Souarcida também bem-vinda, né? Então, olha só, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai consagrar esse tarô, e esse tarô ele vai trabalhar com aspectos dos 4 elementos. Então você pode usar o fogo, o ar, a água e uma pedra, um cristal para representar a terra. Então você vai fazer o quê? Você vai consagrar o tarô, na verdade é fazer um ritual que você vai separar este objeto com um propósito mágico, um propósito de potência mágica. Gente, eu vou explicar para vocês que estão mandando pergunta aqui no chat. Eu não vou responder. Eu vou responder perguntas sobre tarô. Quem não quiser falar sobre tarô, quem quiser saber sobre outras coisas, é na quarta-feira. Hoje é segunda, tá bom? Então, olha só. Cláudio, obrigado pela sua fala aí. Obrigado, gratidão. Então, gente, separar o tarô, ou seja, consagrar o tarô, é o quê? É uma... Obrigado também a Maridani. Consagrar o tarô é você fazer o quê? Você separar este objeto para um fim, propósito e função específica. Então, por exemplo, as pessoas falam, mas eu consagro o meu tarô para uma deusa específica. Tudo bem. Não tem problema nenhum você consagrar os teus oráculos para um deus específico, para uma divindade, para uma entidade. Ah, o meu baralho está consagrado para Maria Padilha. Não tem problema nenhum nisso. Se você acredita nisso, vai que funciona. Agora, se você não acredita, nem perca seu tempo. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que eu não acredito muito nesse negócio de ter um item específico consagrado. Eu acredito que eu sou um oraculista e eu, uma vez que eu me preparo, eu estou separado para aquela função. Então, o meu preparo é importante e através do meu preparo já há um processo mágico dentro desse contexto. Quando você faz um processo de consagração, um ritual, nada mais é do que... O que é um ritual? Ritual é uma forma de você hackear a Matrix. Todo ritual mágico é uma forma de você, através das leis do plano superior, fazer uma mudança no plano físico. Então você, na verdade, está fazendo um coió na sua mente, na mente do mágico. Né? Para fazer ritual, a gente precisa da mente do mágico e de um rito. Pura e simplesmente isso. O processo acontece na mente do mágico, né? Na mente do magista. Então, quando a gente fala, consagra, não consagra, para afastar espíritos zombeteiros, respondendo a pergunta da nossa amiga ali. Consagrar o tarô para afastar espíritos zombeteiros. Se você acredita que um espírito zombeteiro tem mais poder do que você para fazer interferências numa consulta sua, com certeza consagre seu tarô.
porque você está fraquinha. Agora, se você acredita que o tarô é uma ferramenta que vai te trazer informações e que a elucidação e a comunicação destas informações elas acontecem dentro da sua mente e você vai interpretar o tarô pelo tarô sem escutar ninguém, porque o tarô não precisa, você não precisa ser médium para ler tarô, né? Então assim, vai também sem consagrar. Então assim, vai muito de cada um. Eu não vou aqui ficar, com o perdão da palavra, cagando regra. Mas eu vou dizer o seguinte, se precisar, num momento de angústia, de uma pessoa que está precisando, necessitando, eu tiro o tarô no chão do banheiro. É sério, verdade. Já fiz isso. Eu tiro o tarô em qualquer lugar, com pano, com diclô, sem diclô, com o baralho completo, com baralho incompleto. Eu faço o que for preciso. Mas é importante a gente entender que o tarô ele é uma ferramenta oracular e que o oráculo é o oraculista, né? A interpretação vem do oraculista. Então, uma vez que você se apega na simbologia, uma vez que você se apega no conceito da metodologia e do sistema do tarô, você não precisa consagrá-lo. Você pode caminhar sem o processo da consagração. Mas, Bruno, se eu consagrar, ele vai ficar mais forte? Não, o tarô não vai ficar mais forte. Mesmo porque o papel deteriora, né? Então, por exemplo, se ele tomar uma chuva, ele vai estragar. Então, é melhor você consagrar você. Porque você, eu sei que se tomar uma chuva não estraga. A não ser que você seja feita de açúcar. Aí já é outros 500, né? Pessoal que está chegando agora, muito obrigado, gratidão. Compartilha a live que eu tenho... Hoje vai ser uma aula gostosa, viu? Porque a gente vai aqui desvendar alguns pontos aí. Que tem perguntas aqui muito interessantes. A Maiene está falando assim, dica para conectar com a intuição com o tarô. Maiene, a dica para você é o seguinte, jogue tarô. Quanto mais contato você tiver, quanto mais tiragens você fizer, mais contato você vai ter, mais intimidade com ele, mais amigo ele vai ser. Independente do baralho. Se você tem um baralho que você gosta mais, use ele. Se você tem um baralho que você gosta menos e você quer passar a utilizá-lo, use ele. Quanto mais você usar, mais contato você vai ter. Mas sem aquele melindre. Ai, será que eu estou lendo certo? Será que eu estou lendo errado? Vai usar, vai ler, vai jogar. Se você errar, você liga para a pessoa e fala, olha fulano, desculpa, que porcaria que eu fiz, hein? Eu errei, não é isso. Eu fui depois que eu terminei a consulta. Eu fui ler o livrinho que veio junto com o meu tarô, ou eu fui perguntar para o meu professor e ele falou que não é nada disso. Então, mas jogue, tá? Utilize o tarô. Gente, 1 minuto que eu vou pôr aqui no não perturbe, porque senão daqui a pouco vai começar a subir pop-up e vai atrapalhar a nossa live. Então, assim, jogue, utilize o tarô, tá? Perguntas relacionadas, Claudinho, desculpa, mas pergunta relacionada a cunho pessoal eu não vou responder nesta live, é só quarta-feira, tá? Ouro filosófico é o Bruno. Bruno, ele está perguntando, tem uma crença de que o tarô não é dom, qual a sua visão? Então, Bruninho, vamos por partes, né? Vamos polemizar. Eu não tenho a música da polêmica aqui, mas vamos polemizar, né? Tarô não é um dom. Tarô, você ler tarô, baralho cigano, runas, tudo demanda estudo, compreensão do sistema, entendimento da lógica oracular, porque tem uma lógica oracular, e você vai desenvolver ali uma técnica em cima daquilo para fazer as leituras, tá? Mas é importante você saber o seguinte, que não existe apenas o que está escrito nos livros. Isso é muito importante. Porque o tarô, ele é o quê? Ele é algo que você vai vivenciar no teu dia a dia, você vai experimentar no teu dia a dia. Então, às vezes eu pego nos grupos de Facebook, né? E o pessoal fica doido, fica irritado. Nossa, se matam lá. É uma troca de ego, é um negócio absurdo. Eu me divirto porque eu falo, puta que pariu, com o perdão da palavra. Puta que pariu, cacete. Esse povo trabalha com tarô. Cadê o autoconhecimento desses... Entendeu? Cadê o autoconhecimento? Não tem, porque tá lá discutindo que uma coisa é uma coisa, outra coisa não é outra coisa. Então, assim, vai se lascar, sabe? Como diria a rainha do tarô, enquanto vocês brigam, eu tô ganhando dinheiro. Não, tô brincando, eu não tô ganhando dinheiro, não. Eu tô precisando de ganhar dinheiro. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, essa carta aqui, ó.
o 7 de paus. Para uma carta de tarô dos arcanos menores, é possível você atribuir 70 significados diferentes. 70. Se você juntar todos os livros de tarô e colocar no Excel e tabular, você vai chegar a 70 palavras-chave diferentes para esta carta. Então, olha só, vamos lá. Esta carta é um 7, então ela significa o quê? Ela pode significar... Isis, você tem que sair e entrar de novo, meu anjo, porque... mas ela não tá ouvindo, né? Então, alguém escreve para mim no bate-papo aí para ela sair e entrar de novo? Então, ó, essa carta aqui, ela pode significar que você está muito por cima da carne seca, que você está se achando. Ela pode significar que você está resiliente, que você está levando porrada, mas está resistindo. Ela pode significar que você é uma pessoa muito paciente, calma, tranquila. Ela pode significar que você está com foco em resolver os problemas. Ela pode significar que o teu desejo é construir algo. Olha quanta coisa, né? Então, assim, vamos parar para pensar. 70 significados diferentes num arcano é muita coisa. Então, assim, cada um tem que vivenciar o tarô. O tarô ele vai ter uma combinação, um jeitão diferente para cada um. Eu era um cara que não acreditava nisso aqui. Eu achava que isso aqui era coisa de gente besta, de gente idiota. E eu falei, eu vou provar. E eu me ferrei. Então, assim, o que acontece aqui, ó? O tarô, ele é o quê? Ele é como se fosse um óculos. Cada um vai olhar ele por uma ótica. Não adianta. O ser humano ele vai impregnar a sua cultura no tarô. Não tem jeito. O que a gente precisa fazer é tomar cuidado quando é efetivamente a nossa interpretação e o que a simbologia quer dizer, tá? O Jodorowsky diz que quer saber tudo sobre tarô igual querer esvaziar o mar com um garfo. É isso mesmo. Você não vai aprender sozinho, você não vai aprender através de livros, você nunca vai aprender. O tarô é assim, todo dia você aprende uma coisa nova. Todo santo dia você aprende uma coisa nova. Observe o seguinte, quando a gente fala que tarô é algo que dá para se aprender o quê? A estrutura básica, os arcanos, dá para aprender a metodologia, dá para aprender as técnicas de tiragem. Agora, você só vai aprender mesmo o que significa essa carta aqui o dia que você experimentar essa carta. Porque isso aqui nada mais é do que a identificação nossa com uma energia específica. E que aqui no caso é a energia de escassez. Então uma pessoa que nunca passou fome, uma pessoa que nunca teve que escolher qual conta pagar, uma pessoa que nunca sentiu carência, ela nunca vai conseguir entender o significado dessa carta verdadeiramente. Ela pode até falar, olha, você está muito carente, mas a concepção de carência não está dentro dela, tá? Gente, compartilha a live, ajuda eu, dá coraçãozinho nessa porcaria aí pro Instagram nos ajudar, tá? E vamos em frente. Então assim, a minha visão é o seguinte, você pode aprender tarô, tarô não é um dom, você pode nascer com o dom da vidência, e você pode aprender tarô dormindo, que nem eu. Na época que eu estava estudando, que estava muito compenetrado, eu ia para uns lugares aí aprender tarô. Mas isso aí é uma história que, olha, vai longe. Mas aí um dia eu conto, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Gente, perguntas de cunho pessoal eu não vou responder, tá? A Ligiane está perguntando, dicas para a leitura do tarô hermético. Dicas para a leitura do tarô. Porque eu não tenho diferença. Tarô é tarô. Se você vê diferença numa interpretação simbólica de um tarô de um artista para o outro, ele deixa de ser tarô e ele passa a ser uma outra coisa qualquer que um oráculo. Então, por exemplo, o tarô egípcio de Kier, ele é tarô até o 22º arcano. Até o arcano mundo, que é o 21º, mas começa a contar do louco, né? Ele é tarô. Ponto. Partiu do 23, ele já não é mais tarô, ele já vira um outro oráculo, porque não tem a composição de naipes, não tem a figura das cartas numeradas, não tem a figura das cartas de corte. O que o povo faz é tentar fazer uma comparação, e aí que dá ruim, né?
porque uma coisa não tem nada a ver alhos com bugalhos. Então, é importante a gente também respeitar que quando é um oráculo, ponto e acabou. No caso, o tarô egípcio de Kier é um oráculo. Vamos lá, gente. Dicas para estudar tarô hermético, para leitura. Leia tarô, estude tarô, aprenda tarô. Depois o hermético vai ser tranquilo para você, tá? Hermético, mitológico, qualquer baralho você vai se virar bem, tá? Tarô, fale sobre aquele lance de ler tudo com uma carta. Boa pergunta. Gente, me ajuda a compartilhar a live, vai? Manda as pessoas virem aqui assistir. Chama lá nos grupos de WhatsApp. A live vai ficar gravada. Mas chama o povo lá nos grupos de WhatsApp, vai, por favor. Nossa audiência está muito baixinha. Tô gostando disso. Olha só, gente. Lance de ler tudo com uma carta é o seguinte. Uma única carta de tarô, você pode ter a visão da vibração energética dessa carta, ou seja, o que essa carta está vibrando perante a pergunta daquele consulente. Você pode tirar um obstáculo, ou seja, o que impede o consulente de atingir aquela pergunta, ou aquela resposta, ou aquilo que ele deseja. E um conselho de uma única carta. Então as pessoas falam, mas o tarô com uma única carta não serve para nada, tem que tirar pelo menos 3. Não sei de onde que você tirou isso, né? Deve ser lá do fundo do seu bolso. Então, é importante. Gente, eu quero parar a live agora, porque eu tenho que fazer uma consideração. Quem tá na minha live? Ney Naif. Ney, beijo pra você. Gratidão. Então, gente, olha só. Com uma única carta de tarô, você consegue ter essa visão. Então, por exemplo, como é que funciona isso aqui? Ó? E esse método aqui, gente, eu vou dar os créditos para quem idealizou ele, que foi o Ney. O Ney que sistematizou isso aqui. Então tem que ter os créditos aqui. Olha só, o arcano da Imperatriz, por exemplo, você vai entender que ele tem uma vibração energética. Então, por exemplo, uma pergunta, vou engravidar? A energia dessa carta, a energia que está vibrando dessa carta é uma energia de geração. Então, ela mostra que vai engravidar. Então, tem um gênero aqui sendo formado, tá? Aí, o que nós temos aqui? Eu quero descobrir qual é o aconselhamento dessa carta. Então, o aconselhamento dessa carta vai ser o arcano subsequente. Eu só vou ler isso se tiver na casa aonde não é conselho. Se estiver na casa de conselho, eu vou ler o aspecto energético dessa carta. Quando ela está vibrando o quê? A composição do gênero, que é a Imperatriz. Ou seja, estou gerando, no caso da pergunta referente à gravidez. Então, possivelmente a pessoa está grávida. Quando a gente olha para o aspecto subsequente da carta, é o Imperador. Então, o aconselhamento para ela é o seguinte, olha, você está grávida, então cuide-se. Vamos controlar esse movimento. Vamos tentar assumir o controle disso, que é a vibração do Imperador. Aí eu quero saber qual é o obstáculo. Para descobrir qual é o obstáculo, a gente faz a bendita da redução pitagórica. Então, o 3, qual é o número que, somado os algarismos, dá 3? É 1 mais 2, certo? Então, a gente vai pegar que o obstáculo desta carta é a carta do, que eu não estou achando aqui, pendurado. Então, o pendurado ele vai mostrar que o maior obstáculo dessa pessoa é querer sacrificar-se sem razão por algo que ela acha assim, que é mais importante. Então, pode ser que essa pessoa ela se coloque num estado de parada, ela não toque a vida dela pelo simples fato dela estar grávida. Pegaram isso? Então a gente consegue, com uma única carta, ter a visibilidade de a vibração dessa carta, o que essa carta vibra, qual é a energia que ela está manifestando. A questão relacionada ao aconselhamento e a questão relacionada ao obstáculo. Ficou claro isso para vocês? Então é assim que a gente lê tudo com uma única carta, né? É muito importante aqui e a gente tem que entender isso. Se eu estou usando um método, eu faço muito isso, tá? Isso já é a minha experiência, tá? Eu tô lendo lá, por exemplo, um Peladã. E no Peladã você tem 5 cartas. E aí o consulente fala, mas então, você falou para mim
que eu tô um pouco medroso demais em relação a essa questão. Então o que eu faço? Eu pego a carta número 5 do Peladã e eu leio ela, a subsequente, para entender qual é o conselho. Para este caso do medo, porque está relacionado a como o consulente vê a situação, né? Então a gente vai trabalhando com as jogadas também e tendo uma visão dentro de cada jogada de como essa vibração energética está se manifestando, tá? Vamos seguir aqui para a próxima pergunta. A carta do julgamento pode... a carta do julgamento no resultado, ela pode ser lida como? Então, Célia, depende da pergunta. Por quê? A pergunta vai definir qual é o parâmetro de entrada dessa carta dentro da leitura. Mas o julgamento, em vias de regra, representa o quê? Um processo de transcendência. É uma recompensa. É como se você vivesse várias vezes a carta dos amantes, fazendo escolhas, avançando na carta do carro, recebendo as suas recompensas a nível humano na carta da justiça, e aí no final de tudo você recebe um galardão, que é o julgamento. É como se você recebesse algo externo, sem muita necessidade de você se movimentar. Então, quando a gente olha para o julgamento, dependendo da posição, dependendo da pergunta, ele pode representar, por exemplo, eu vou pintar a minha casa. O julgamento vai mostrar que você vai pintar a sua casa, mas que esta tinta que você vai usar para pintar a sua casa, por exemplo, é uma tinta que você não vai comprar, você vai ganhar, por exemplo. Você depende de que alguma coisa externa aconteça para que você receba isso, tá? Então, o julgamento ele tem umas facetas aí que são muito interessantes. A gente precisa se aprofundar mais para ter uma visão, tá? O Bruno está perguntando, como saber quando é o ego e quando é a intuição? Então, Bruno, trabalhe o autoconhecimento. Se você é uma pessoa que é especialista de si, você vai saber quando é o ego e quando é a intuição. Geralmente, quando é o ego, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que... Quando é a intuição, a gente pode ter dificuldade de aceitar. Então, por exemplo, outro dia eu estava lendo o tarô para uma pessoa, e aí eu falei, putz, a mãe dela vai falecer. Tá dizendo aqui que vai ter um falecimento na família e é a mãe dela. Isso foi a minha intuição falando. Mas o meu ego falou, eu não vou dar essa má notícia para a moça. Então, eu fiquei procurando uma carta positiva no baralho, entendeu? Para tentar justificar que aquilo ali não era verdade. Então, às vezes a gente vai ter esses conflitos mesmo de intuição e ego. O que a gente pode fazer? Usar mais o tarô, praticar mais, estudar mais, porque esse movimento de contato com o tarô faz com que a gente tenha mais intimidade com ele e a gente saiba identificar melhor essa parte da intuição, tá bom? O tarô sabe quando estamos mentindo? Não, o tarô não sabe, porque o tarô são 78 cartas, dividida em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Ele não sabe quando você está mentindo. Mas o tarólogo ele pode sim detectar mentira utilizando o tarô. Já aconteceu comigo da pessoa vir, perguntar, fazer uma pergunta, colocar o nominho dela lá, falar que ela chamava Suzana e que ela queria saber se ia dar certo o relacionamento dela com Chiquinho, e na hora de eu tirar não fazia o menor sentido e eu falar, olha, não estou conseguindo fazer sua leitura. Aí a pessoa falou, então, é que na verdade meu nome não é Suzana, meu nome é Maria, Suzana é a mulher do meu crush, entendeu? Então assim, a gente consegue detectar, mas isso a gente vai ganhando experiência, tá? Pessoas, queridos que estão aqui presentes, uma pausa para recadinhos, tá? Então vamos lá, recadinhos. Estamos iniciando no dia 21 o grupo Satya. O que é o grupo Satya? Satya é uma palavra do sânscrito que significa verdade. E o grupo Satya é um grupo de desenvolvimento do autoconhecimento, onde eu vou liderar, mas também vou me desenvolver em conjunto com vocês. Então, quem tiver interesse em conhecer o Satya, é www.satya.alume.com. Se não tiver, quem tiver interesse que não conseguiu pegar o site, me manda DM que eu mando o site para vocês, tá bom? O que é o Satya? É um grupo de desenvolvimento de autoconhecimento e terapias. Como é que vai funcionar isso aqui?
Toda quinta-feira nós vamos ter encontros online. O que vai ter aqui dentro? Vai ter tarô, porque tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Vai ter Mahalila, vai ter psicanálise, vai ter reiki. Então a gente, cada vez que a gente for trabalhar uma questão, a gente vai usar uma metodologia, a gente vai usar uma ferramenta diferente para trabalhar essa questão. O grupo começa dia 21, então quem não se inscreveu ainda dá tempo de se inscrever até a semana que vem, tá bom? Outra coisa importante, e é fundamental, quem quiser aprender tarô comigo, tá? Eu sou meio maluco, tenho esse meu jeitão, mas o povo fala que eu ensino direitinho. Não sei se é verdade, né? Quem pode me falar isso são os meus alunos. Mas assim, quem quiser aprender tarô comigo, eu vou liberar um curso de tarô 100% online, que vai ter a parte de EAD e a parte de aulas ao vivo, tá? Este curso vai estar disponível para vocês a partir do final de janeiro. Então, quem tiver interesse, já fique esperto que eu vou soltar aqui, eu vou fazer live, vou soltar aqui no Instagram, tá? Só tô dando um spoilerzinho para vocês, tá? Próximo evento que nós vamos ter, o workshop de tiragens dia 17, no domingo. O que é esse workshop de tiragens? Nós vamos trabalhar mandala mais cruz celta. Então, quem tem dúvida da mandala, quem tem dúvida da cruz celta, por favor, vai lá e manda mensagem no DM que eu já gero para vocês a inscrição, tá? Vamos falar agora, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Recadinhos dados. Olha que legal, Freire Jerusa. Tenho dúvidas sobre a carta da torre. Então vamos falar da carta da torre. A carta da torre é o arcano número 16, certo? Então a gente sempre vai fazer, quando a gente for analisar os arcanos, é sempre importante a gente saber a sequência. Então assim, quem está estudando tarô, presta atenção no que eu vou falar. Quem está estudando tarô, ou quem ou quem já faz leitura de tarô, tá? Não é item facultativo, não é item opcional. É obrigatório. Se você lê tarô e não sabe isso, se enfie debaixo da mesa. Porque, olha, tá feia a coisa. Então vamos lá. Obrigatório, não é facultativo, tá? A sequência dos arcanos. Maiores. Dos menores é fácil, né, gente? É numeral. Então não tem como errar. Mas os arcanos maiores, a gente precisa saber a sequência. Então qual é essa sequência, para quem não sabe? Vamos lá. Arcano número 0, louco. Arcano número 1, mago. Arcano número 2, a alta sacerdotisa ou a papisa. Arcano número 3, a imperatriz. Arcano número 4, o imperador. Número 5, o hierofante ou o papa. Número 6, os amantes. Número 7, o carro. Número 8, pegadinha aqui, ó. 8, a justiça. Ah, Bruno, mas no meu tarô é o número 11. Isso aí é um papo que eu vou ter com o Arthur Edward Waite lá no além, que eu vou pegar ele pelos cabelos, né? E eu vou falar pra ele, por que você fez essa confusão na minha vida, tá? Então, 8, justiça. 9, eremita. 10, roda da fortuna. 11, carta da força. 12, pendurado. 13, morte. 14, temperança. 15, o diabo. 16, a torre. 17, a estrela. 18, lua. 19, o sol. 20, o julgamento. 21, o mundo. Se você não sabe essa sequência, volta ao vídeo, escreve num papel e decora. Pelo amor de Deus, não tem nada facultativo, isso é obrigatório, tá? Então vamos responder a pergunta da carta da torre. A carta da torre, ela funciona assim. A torre é o arcano 16. Então, a gente sempre vai olhar para entender um arcano, o que vem antes e o que vem depois. Antes do arcano 16 vem o diabo, tá? O diabo é o quê? São os prazeres que alimentam o ego. É tudo aquilo que traz
um prazer, um viciozinho, uma seduçãozinha, uma lasciviazinha, né? Então é tudo aquilo que é delicioso, que é gostoso, que é humano, tá? Então o diabo é a representação disso. É uma energia de contentamento através de um prazer, tá? Quando a gente vai, que nada mais é do que a gente alimentar o nosso instinto animalesco. Mas aí a gente vai entrar numa outra história. Vamos lá. Então, o diabo é o quê? Eu trabalhando e alimentando o meu ego. Então eu estou egocêntrico, egoísta, egóico. Aí você faz o ego alguma coisa. A carta da torre, ela representa uma torre. O que é uma torre? Um edifício sólido, que era construído para suportar terremoto, batalha, tudo, né? Ele era muito sólido. Era também a torre também era a prisão da Rapunzel, né? Então, assim, torre, sólido, consistente, seguro, que você se posiciona no alto da torre. Então, quem constrói uma torre, constrói para estar por cima, para estar no alto, né? E aí, essa pessoa que está no alto, ela vê o todo, né? Tipo o Rei Leão. Simba, tá vendo onde o sol toca? Este é o nosso reino. Então, isso é a torre. Você está lá em cima, contemplando aquilo que está embaixo, né? E aí, de repente, vem um raio e desmorona essa torre. E todos os participantes dessa confraria no roof, né? Dessa festa no telhado, caem de lá. Então, o raio é o personagem principal da torre. E não é a torre em si. É o raio. Porque o raio é o que vai fazer o corte deste comportamento egóico que vinha sendo alimentado, do qual você estava identificado na carta do diabo. Depois da torre vem a estrela. Por quê? Porque pede que você se reharmonize, que você se reequilibre, que você se norteie novamente, que você busque uma reorientação. Então observe o seguinte, a gente sempre tem que analisar para entender um arcano, o arcano que vem antes e o que vem depois. E esse arcano que está no meio, ele vai ter a sua energia. Quando a gente fala de torre, a gente está falando também do mito da Torre de Babel, que era quando o homem se achou tão poderoso quanto Deus e construiu uma torre para se vangloriar, né? E aí Deus vai lá e puff, com raio e confunde toda a língua do povo. Então o mito da torre vem daí, que é a Torre de Babel. O que é essa confusão da língua, né? É justamente você não conseguir se comunicar de você com você mesmo, porque foi uma ruptura abrupta, né? Um corte bem cirúrgico ali, e acabou derrubando o seu ego. Uma coisa importante que a gente tem que considerar na torre é o seguinte, a torre, ela é uma carta bastante interessante no tarô. Por quê? Porque ela representa, olha só, escutem, ela representa a dissolução daquele ego, tá? Então, vamos lá. Quando a gente lê Helena Blavatsky, ela fala o seguinte, que para que você atinja a iluminação, você precisa abandonar o eu. Então, observa que você precisa se desidentificar do ego. Então, a torre é uma ferramenta do astral para que você se desidentifique daquilo que estava te corrompendo, daquilo que estava te prendendo e te impossibilitando de evoluir. Porque a partir da estrela, a gente tem o caminho da esperança na estrela, que é quando você se reorienta e sai da energia da torre, e aí a partir da lua, sol, julgamento e mundo, você está no caminho da evolução. Você está indo para um processo de transcendência. Vocês estão pegando isso? Beleza? Então a torre também é uma carta de evolução espiritual. Então, por exemplo, se uma pessoa pergunta, olha, eu estou na merda, quero entender por que eu estou na merda. Vem uma torre, você fala para ela, olha, você está evoluindo, você está caminhando para uma recuperação. Aí a gente vai ter que dar um aconselhamento. Olha, se reorienta, lembra da estrela? Então se reorienta, né?
Então, gente, é muito tranquilo se você observar dessa forma, porque a carta da torre, ela vibra uma energia de ruptura, uma energia de sofrimento, de angústia, de dor. Por quê? Porque tirou a chupeta da boca do neném. O neném tava lá e de repente vem alguém e puxa a chupeta. O que o neném faz? Ah, abre um berreiro. Vocês estão entendendo esse conceito, gente? Vamos lá. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Quem tiver, né? Quem chegou agora, quem entrou agora na live, vai lá no começo, depois que eu vou postar, para vocês verem desde o início, tá? Ok? O oposto da torre. O oposto da torre, que é a pergunta do Bruno ali, é o seguinte: 1 mais 6, 7. É o carro. Que é o quê? É você querer avançar num terreno que já está destruído. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta: olha, o meu casamento. Olha, meu marido me traiu 8 vezes. Então, mas eu amo ele, sabe? E eu queria saber o que vai ser do nosso casamento. Aí vem uma torre, Profit, né? Ele já tem 5 filhos fora do casamento. Vem uma torre, Profit. Aí você vai falar pra ela: olha, minha filha, teu maior obstáculo é querer continuar nessa vida. Então, assim, toma cuidado. Presta atenção. Porque não é por aí. O caminho não é esse, né? Então vamos pergunta aqui da Denise, ó. Denise está perguntando: como interpretar uma carta do dia? Aspectos gerais? Devemos ser específicos? Amor, dinheiro? Então vamos lá. Denise, como é que eu gosto de trabalhar a carta do dia, tá? Eu não gosto de chegar de manhã e falar assim: como é que vai ser o meu dia? E aí eu pego uma carta. Olha, meu dia vai ser um dia bem paradão, hein? Porque, olha, saiu uma carta da Justiça. Não é assim que eu gosto de trabalhar. Por quê? Porque eu acho que a gente vai se manter muito na vibração dessa carta. E a nossa imaginação não vai fluir, não vai funcionar para que o tarô seja eficiente. Então, como é que eu recomendo vocês trabalharem a carta do dia? Assim, embaralhem o tarô com os 78 arcanos ou com os 22 arcanos. Embaralhem ele. Você vai perguntar para o tarô, se concentra, né? A concentração é algo simbólico. Então se concentra e fala: tarô, eu gostaria que você me mostrasse qual é a energia mais relevante no meu dia de hoje. E aí você vai pegar uma carta. Só que tá aqui o segredo. Você não vai olhar a carta. De jeito nenhum. Você vai pegar aquele teu caderno de estudo, onde você estuda tarô, e você vai botar a carta aqui no meio, ó. Botou, certo? Gente, eu embaralhei, não embaralhei? Vocês viram que eu embaralhei, né? Qual carta que saiu? Não sei. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o meu caderninho e vou ver qual é a carta que saiu. Justiça. Puxa vida. No final do dia, eu olho para essa carta aqui e tento rememorar o meu dia. O que eu fiz hoje que me remeteu à justiça? Onde que eu fui justo? Ou onde que eu fui racional? E aí me lembro de uma situação em que realmente eu podia ter feito de uma forma diferente e eu fui uma pessoa justa naquele momento, que eu fiz um atendimento para uma pessoa de forma gratuita, porque ela estava precisando, e é uma pessoa que, tipo, eu não tenho muita afinidade. Então, assim, eu poderia ter falado para essa pessoa: olha, a consulta custa X, e dane-se, mas eu senti vontade de fazer esse atendimento e fiz. Então, observa isso. É assim que a gente aprende tarô. Não é recitando fórmula pronta e palavra-chave e consultando tabelinha do tarô, aquele site português lá, que eu não lembro o nome agora. Então é assim que a gente aprende tarô. Então a carta do dia funciona assim pra mim, tá bom? Estou tirando a carta do dia e o conselho anoto no outro dia e reflito se teve minha relação com a situação. Faz igual eu tô falando, tá? Você vai ver que é bem mais efetivo essa forma como eu falei, tá bom? Interrogação. Vamos ver aqui.
Tenho dúvidas sobre as respostas que vêm dos oráculos cigano, a questão negativa e positiva. Olha, eu não sou especialista em baralho cigano, oráculo cigano. Então deixa eu já aproveitar para fazer um comunicado aqui, né? Eu tô tão ruim de data, gente, porque eu tô com tanta coisa na cabeça que eu não lembro mais data. Então eu tenho que ficar consultando a agenda. Vocês acreditam nisso? Mas é assim, ó. No dia... Acho que é dia 14, quer ver? Vamos ver se eu tô certo? Cadê? Dia 14 do 1, 20 horas, aqui no Instagram, nós vamos ter live com a Natasha Mirra. Quem não conhece a Natasha Mirra, o Instagram dela é @círculo.místico. Ela é boa demais, eu ia falar um palavrão aqui, mas ela é boa demais em baralho cigano. Ela conhece tudo, é pesquisadora. Ela está fazendo, se não me engano, é mestrado ou doutorado, alguma coisa desse lado, em Portugal, em ciências da religião. Olha que legal isso, hein? Então, assim, fica atenta aqui que nós vamos ter live com a Natasha Mirra no dia 14, às 20 horas. E já aproveitando o ensejo, no dia 12, que é vulgo amanhã, nós vamos ter live com a Denise Mascarenhas e nós vamos falar dos 72 estados da consciência humana, que são o quê? As casas do Mahalila. Então, quem gosta de Mahalila, amanhã tem live com a Denise aqui, tá? Eu tô tentando, gente, fazer live quase que todo dia, vocês estão vendo, né? Pode ser que seja às 8, 8h30, 9 horas, mas eu tô tentando, tá? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Não vou responder perguntas de cunho pessoal, tá, gente? Então, quem mandou pergunta aí de cunho pessoal, hoje é aula. Pergunta de cunho pessoal geralmente é na quarta-feira. A Lili tá pedindo pra gente falar sobre o naipe de paus. Lili, você tá aí, né? Então vamos lá. Aulinha básica do naipe de paus. Paus é igual a fogo. Fogo representa espírito. Vamos pegar a origem da palavra espírito no latim? Espírito é spiritus do latim, que representa ou significa fôlego de vida. É aquilo que nos mantém vivos. Olha que legal. Aí a gente pode pegar e fazer uma comparação com a psicologia. Seria mais ou menos o id lá do Freud e as pulsões, tá? Então, quando a gente fala do naipe de paus, a gente está falando do quê? Das vontades do ser humano, dos desejos do ser humano, sejam eles desejos mais voltados à construção ou desejos mais internos, mas são desejos, mais ou menos animalescos, mas são desejos. Então, o naipe de paus, ele não fala da comunicação com o espiritual, como a gente acredita, e tem gente que prega isso. Que olha, um as de paus, a espiritualidade está te abençoando. Não, não é isso. O naipe de paus, ele fala da vontade. Lembrem-se o seguinte, o tarô é uma ferramenta de leitura do ser humano. Então, quando a gente abre o tarô, a gente está lendo o outro. A gente está lendo a pessoa. Porque ela é uma pessoa neste plano manifesto. Então, as informações que o tarô manda são informações relativas àquela pessoa. Tá? Para sair alguma coisa relacionada à espiritualidade, precisa ser feita uma pergunta muito específica de espiritualidade, tá? Então vamos lá. O que representa o naipe de paus? Basicamente, 3 palavrinhas: ação, motivação e criatividade. Então, quando você recebe perguntas que estão relacionadas à ação, motivação ou criatividade, geralmente essas perguntas são perguntas do plano de fogo, do plano espiritual, do anseio, do desejo, tá? Na astrologia a gente pode pegar aí, ó, os signos de Áries, Leão e Sagitário, que são signos de fogo, né? Que tem a mesma visão de coragem, expansão, calor e vontade. Vocês estão pegando o conceito do naipe de paus? Então, é uma resposta instintiva, é um pedaço do ser humano que age por impulso. O naipe de paus, ele é uma energia de impulso. E a gente fala de dinamismo, paixão e ideal. Quando a gente fala do naipe de paus, a gente está falando de questões ligadas, primeiro, à fonte, que é a pessoa, ao ímpeto, a partícula mais
a partícula divina daquele ser humano, aquela vontade genuína. Por isso que o naipe de paus é tesão. A maioria das cartas do naipe de paus podem ser tratadas como sexualidade, porque são impulsos que nós temos, são vontades que nós temos. Não significa que isso seja uma coisa ruim, tá? Então vamos lá, vou dar exemplos aqui. Eu dei esse exemplo ontem, acho que foi no grupo, né? Estou com vontade de comer pudim. É um as de paus. É uma vontade incontrolável de comer pudim. Eu quero pudim. Eu tô aqui, não durmo porque eu quero comer pudim. Aí eu penso e falo, puxa vida, mas para comer pudim eu vou ter que levantar, ferver a água, ferver o leite para produzir o pudim, ou ligar lá na Bela Paulista e mandar vir um pudim para mim. Pudim engorda. Aí eu já tô na energia da dualidade, então eu já caí no 2 de paus. E aí eu tô num processo de reflexão, de entendimento dessa minha vontade. Porque não funciona assim. O ser humano, ele tem filtros, né? Então a gente vai sair. O as é incontrolável. É uma vontade tremenda. Aí eu vou saindo e eu vou passando pelos filtros, né? E aí no 2 eu tenho o quê? No 2 eu vou ter essa reflexão. Aí no 3 eu já falo assim, opa, peraí. Não é tão complicado assim. Eu posso ligar lá na Bela Paulista, o motoboy traz em 15 minutos e eu mato a minha vontade. E aí eu vou lá e eu ligo na Bela Paulista, vem o motoboy e eu como o pudim. Então o 3 é eu pensando, vou ligar na Bela Paulista, o motoboy vindo, e aí eu comi o pudim. Quando eu como o pudim eu já tô no 4. Que é aquela coisa do, ai, que satisfação, que coisa gostosa. Eu fui construindo isso, né? E aí eu vou pro 5. E aí eu falo assim, puxa vida, comi pudim, tô gordo, agora engordei. A minha percepção mudou da realidade. E aí eu começo a pensar, a ter conflitos, né? Tô gordo, não tô gordo, tô gordo, não tô gordo. Aí eu posso ou não resistir a esses conflitos. E aí eu vou pro 6, né? Depois o 7, o 8, o 10. E eu vou caminhando nessa cadência de existência do naipe de paus. Até chegar no 10, que é a exaustão, é o cansaço. Bruno, sempre vai correr em sequência? Não, nem sempre. Você pode se identificar mais ou menos com alguma vibração energética aqui no meio do caminho. Então, por exemplo, pessoas que ficam o tempo todo, come, 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 e fala, tô gorda, tô gorda, tô gorda. O que ela tá vibrando aqui? Ela tá vibrando do as, aí ela não se identifica com a reflexão, ela só se identifica com o 4 e com o 5, porque é a carta do conflito, né? Então a gente vai se identificando mais com umas, menos com outras, tá? A Solange está falando que quer participar por vídeo. Solange, me diz o que você quer falar aí que eu te chamo. Se for para fazer consulta, hoje não é dia, é só na quarta-feira, tá? E aí a gente tem as cartas de corte, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Basicamente, as cartas de corte elas vão funcionar assim. Pajem é uma ideia, um princípio, é aquela energia ainda sem muita forma, sem muita formatação, mas que tem uma vontade muito grande de se realizar. Aí o cavaleiro é a mudança pela vontade. Então assim, enchi o saco, vou mudar de casa. Isso é cavaleiro de paus. Ele é abrupto. Se vocês pegarem lá na carta do Tarot de Waite, o cavalo tá dando um pinote, tipo aquele que o Beto Carreiro fazia quando ele instalava o chicote. Vocês lembram? Como é que é o nome disso, gente? É empinar o cavalo? Não sei. Me ajudem aí. Então, a mudança do cavaleiro de paus é uma mudança abrupta. É uma mudança, assim, 180 graus. Papum, mudei. Não quero mais. Pego todo mundo que tá aqui e mando a merda. Sabe aquela coisa da abrupto mesmo? É isso. Então, ó, tá vendo? Ele tá dando uma empinada ali no cavalo, né? Então, o que é isso? É a mudança, mas uma mudança, puf, mudei. Então, quando vem um cavaleiro de paus O Ney tá falando que vai jantar e que depois ele vê o completo. Parabéns pela explicação. Obrigado, Ney. Gratidão. Então, o cavaleiro de paus, ele é uma carta que quando ele cai numa casa de conselho, você tem que fazer o seguinte, ó. Cara, não dá tempo de você pensar.
Muda de atitude. Urgente. Agora. E dá uns berros consulente. Não, tô brincando. Não berro consulente, não. Gente, deixa eu contar uma experiência pra vocês. Eu tô encantado. Porque agora eu realmente engajei aí fazer atendimento. Deixei os cursos um pouquinho de lado para fazer atendimento, para ter mais atendimento. Então, assim, eu tô atendendo que nem um louco, né? Tô fazendo aí 4, 5 consultas num dia. Tô tentando encaixar o máximo que as pessoas estão me pedindo. Tem gente que tá reclamando porque eu só tô conseguindo agenda para 2 semanas para frente. Isso é muito bom pra mim, né? Para quem precisa ser atendido nem tanto. Então às vezes eu indico alguma parceria aí. Mas assim, olha só que legal. As pessoas, já aconteceu isso umas 2, 3 vezes. Porque eu dou meus berros aqui na live, né? E as pessoas acham que eu sou assim. E aí a pessoa faz a consulta comigo e fala: nossa, mas você é tão calmo, na live você parece tão bravo. Eu tô aqui esperando você me dar uns coices e você não falou nada. Você só foi amorzinho. Então, gente, não se iludam. Quem quer consulta comigo para levar grito, tem que me avisar antes, tá bom? Então, assim, tem que falar pro cara: muda de direção. Para com esse comportamento que você tá tendo agora. Tá errado, tá mal direcionado isso. Tá mal qualificado, né? Aí, vamos lá, gente. Então, a rainha, ela quer conservar o quê? O pau. Então, a rainha de paus é aquela mulher independente, que se vira sozinha. Então, é uma energia de independência. Ela faz o que dá na telha e tudo bem. E ela seduz. Então, ela quer conservar o quê? A sua independência. Essa vontade que ela tem de realizar o que ela quer. Então, assim, a rainha de paus é uma carta muito interessante do tarô. Porque ela é o que ela é. E ela quer conservar isso de alguma forma, essa energia de fogo, né? Então, eu costumo comparar muito a Rainha de Paus com a Anitta, né? Que é debochada, que tira o sarro, enfim. E o Rei de Paus, que é a última carta aqui do naipe de Paus, é maestria. Então, tudo que o Rei de Paus faz, que vem da vontade dele, ele faz com maestria. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala assim: eu vou desenvolver um programa de consulta de tarô online. Eu tenho essa vontade. Você pode ter certeza que pode demorar 1, 2, 3, 5, 10 meses, mas ele vai aparecer com alguma coisa aqui. Esse é o Rei de Paus. E a coisa que ele vai aparecer funciona e é bom. Então, assim, Rei de Paus é isso. É o cara que idealiza e ele vai lá e ele idealiza de forma magistral. Ele consegue ligar todas as pontas, né? E ele consegue. Aí depois quem realiza o que o Rei de Paus idealizou vai ser um outro naipe, né? Vai ser o naipe de ouros. Mas o Rei de Paus, ele é o cara que constrói aquilo que a sua vontade deseja. Então ele faz isso de forma maestral. Ok? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Respondi, Lili, as suas perguntas? Ai. A Silvia tá falando assim: o legal da carta do dia seria deixar ligado no que te espera, atentar para a energia do dia. Não, Silvia, o legal da carta do dia é fazer que nem eu falei aqui. Tira a carta e não olha. Sabe por quê? Quando a gente olha uma carta, eu vou contar um negócio para vocês. Olha só, nós do século 21, né? Quem é do século XX como eu, quando a gente fala nós do século XXI, já está pensando na molecada, né? Não, tô falando a gente também, porque a gente já entrou nessa vibe do século XXI. Então, nós do século XXI temos um problema muito sério, que é o quê? Olha, vou olhar a carta do dia. Ai, saiu o 7 de espadas. Ai, hoje eu tenho uma reunião. Eu vou ser traída. Vai me ferrar na reunião. A Chiquinha vai me ferrar na reunião. Então, olha só, presta atenção. Não faça isso. De jeito nenhum. Principalmente para quem está aprendendo tarô, que não tem maturidade para usar isso aqui ainda. Não faça isso. Por quê? Porque você vai criar uma ansiedade desnecessária. O que você vai fazer? Você vai pegar a carta, vai enfiar no meio do seu caderno. Vai viver. Não olha para a carta. Vai viver. Vai passear, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser.
tá bom? Depois, quando você voltar da sua vida, que você for tomar o seu banho, descansar e falar, agora eu vou estudar um pouquinho de tarô, você vai lá e pega aquela carta, aí você olha. Aí você fala, o que no meu dia aconteceu que remeteu ao 7 de espadas? Putz, que legal! Sabe o que foi esse 7 de espadas aqui? É aquela ideia que eu dei na reunião falando a respeito de um projeto que a gente vai executar. Aquela ideia foi uma puta de uma sacada. Eu pensei de maneira estratégica. Olha como é diferente. Então, aprendam isso, tá? Não usem a carta do dia de maneira equivocada. Eu não gosto de olhar a carta do dia antes, porque isso cria uma ansiedade desnecessária. Vamos lá. Tem mais perguntas? Existe no tarô uma carta que é muito negativa e que pode anunciar outras? Então vamos lá. Existe no tarô a tão temida, a tão complicada, né? Que todo mundo teme, carta da morte, carta da torre, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Carta da lua. Vou pegar as mais temíveis aqui. Essa nem tanto, mas ela também é. Vamos lá. Vou pegar as cartas que geram medo. Vocês vão ver que não são poucas. Tem bastante carta aqui que gera medo. Tem bastante carta que gera medo aqui. Agora que eu tô vendo que tem bastante carta que gera medo. Porque agora eu tô pegando aqui fazendo um filtro, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se acabou. O 7 de espadas eu já falei, né? O 7 de espadas é uma carta que gera muito medo, porque representa a traição, né? No negativo. O diabo, porque representa opressão, escravidão. O Bruno tá falando naipe de espadas inteiro. Mais ou menos, Bruno. A roda da fortuna também é temida. Mas vamos entender aqui, ó. O 7 de espadas, ele também representa uma carta de positividade, porque é uma carta de estratégia, de ardilosidade, de inteligência. Ele é a carta da raposa. O 15, o diabo, da mesma forma como ele representa a opressão e aquele estigma da escravidão, ele também representa prazeres, né? A gente precisa tomar muito cuidado. A roda da fortuna, porque a roda da fortuna ninguém sabe, né? O que vai cair aqui nessa roleta russa, né? Esta carta aqui, eu acho que é a mais temida de todas, que é o 10 de espadas. Por quê? 10 de espadas, ele representa uma finalização abrupta de algo que traz uma dor incrustante mentalmente. Uma dor, assim, absurda. É tipo uma cólica de rim no cérebro, né? Então, o 10 de espadas é uma carta bem potente. Só que o 10 de espadas, para uma pessoa que já está nessa dor, ele representa que esse processo acabou. E que agora não há mais para onde descer, você só pode subir. Então observa isso. Uma outra carta também temida é o 9 de espadas. Por quê? Porque o 9 de espadas ele é uma carta que representa angústia. É aquela coisa que você fica pensando. E aí você sofre por conta desse pensamento. Uma outra carta que ninguém fala, né, que também representa é o 8 de copas. Porque o 8 de copas você está abandonando aquele sentimento que existe. Aquela coisa que você ficou construindo, né? Silvia, depende do método para anular, tá bom? O 3 de espadas. O 3 de espadas, ele mostra o quê? O conflito entre o mental e o emocional. E o racional, o mental ganhando. Então assim, o coração está deslacerado. Porque eu tenho minha namoradinha, mas eu preciso voltar para o meu estado. A torre, que é o fim do prazer, né? Mas a torre eu já expliquei, ela representa também evolução. O pendurado, que é o quê? Que é a suspensão, é o pré-mortem. É você estar suspenso ali, ó, se sacrificando em prol de alguma coisa, né?
Só que ele também pode significar um processo de iluminação. Na hora, esses dias eu fiz uma consulta que foi impressionante. Na pessoa estava muito infeliz, extremamente infeliz. E eu tentando entender por que ela estava infeliz. E sai a carta do pendurado. Eu falei, putz, saquei. Sabe por que ela estava infeliz? Porque estava tudo muito limpo, muito bom, tudo muito tranquilo. E ela só sentia felicidade quando ela tinha desafio. Então, o conselho dela era, vai filha, faz uns sacrifícios aí, vai, começa a criar problema para você, porque isso vai te motivar, né? Esta carta também, porque ela representa um peso sendo carregado, porém ela pode representar o final deste labor extremo. O 4 de autossabotagem, o pendurado, isso. O 4 de ouros, para mim é uma carta muito ruim. Por quê? Porque ela prenuncia escassez. Ai, Bruno, você não pegou o 5 de ouros. Não. Porque eu não considero o 5 de ouros uma carta ruim. Eu considero ele uma carta de uma situação que a pessoa está vivendo, mas que se ela se movimenta, ela sai disso. O 5 de copas, essa é uma danada também. É assim, eu fui traída. Já tem 30 anos que o meu marido me traiu. Mas eu não perdoo aquele desgraçado. É o 5 de copas. Então é aquele desapontamento que você remoe. É a carta do remorso, do ranço. Sabe, uma coisa assim, eu admito pessoas pessimistas, mas pessoas rançorosas não dá pra admitir. Aquela pessoa que fica murmurando a desgraça da vida, aquela pessoa que fica, porque a fulana me xingou, porque o meu vizinho me xingou, porque a fulana, porque eu não perdoo mesmo, sabe? Essas pessoas eu não vai mesmo. Aham, pegadinha! 4 de paus. Por que o 4 de paus também pode ser uma carta ruim? Aqui eu tô fazendo uma puta aulona, hein, gente? Puta aulona que eu tô dando hoje, hein? Acho que vocês nunca tiveram uma aula com essa quantidade de informação aqui, solta, desconexa, que ninguém conta. Por que o 4 de paus é uma carta ruim? Apesar dele representar a festividade, a alegria da resolução do 3 de paus, ele também pode significar, aqui ó, tô aqui ó, acomodadão, paradão, sem vontade de nada, sabe? Aquela coisa do sentei e tô olhando a vida passar. Então, o 4 também pode representar isso. No tabuleiro do Mahalila, eu vejo muita vibração dessa carta como a casa da acomodação. O 4 de paus pode mostrar acomodação. Uma outra carta ruim, a lua, mas também é boa. A lua é maravilhosa. Por que a lua é maravilhosa? Porque a lua é prenúncio de crescimento. Depois do eclipse vem o sol. Não se esqueça disso. Então, a lua também é boa. E a carta da morte. A carta da morte as pessoas temem. Acho que é a mais temida. Inclusive na Idade Média ela nem tinha nome, né? Por quê? Porque, ó, que número é essa carta aqui, ó? 12, não é? E a morte é 13, não é? A morte vem pra quê? Pra te tirar desse pendurado. Então ela também pode ser vista como uma carta positiva. É o renascer da fênix, né? Tem um tarô aí que inclusive a morte é uma fênix, né? Pessoas lindas, 1 hora de live, eu não aguento mais falar com vocês, tá bom? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. A Fabi perguntou, qual é a carta mais difícil, complicada de ler? A Lua. A Lua é a campeã. A Lua, onde eu mais vejo nos grupos, onde a pessoa manda o método que ela usou, onde eu mais vejo as cagadas é na carta da Lua. Então assim, a Lua é uma carta extremamente complicada das pessoas interpretarem, porque ela é muito densa.
ela tem uma riqueza muito grande. E as pessoas não conseguem pegar e capturar essa riqueza da carta da lua. Elas veem a lua como segredo, mau agouro, e você tem que olhar dentro de você. Ai, eu detesto isso. Você tem que buscar internamente a solução dos seus problemas, né? Então, assim, se eu vou num tarólogo e ele me manda buscar internamente a solução dos meus problemas, eu mando ele tomar no literalmente, tá? Porque se eu tô aqui, é que eu quero uma elucidação. Eu quero que você me ajude a tirar de dentro de mim a solução dos meus problemas. Para isso que serve o tarô, caramba, né? Então, é assim, um conceito bastante interessante, tá? Você realmente estudar a carta da lua, você compreende exatamente as agúrias, os sofrimentos, as dores do ser humano. Que tá tudo ali, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante. Olha só, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Muito importante. Pessoal que tá chegando aqui pela primeira vez, né? Então, o Bruno, o Jung e o Tarot é assim, eu gosto, mas não gosto. Por quê? Como que é o nome dela? Nichols. Acho que é Sally Nichols, alguma coisa assim, né? Que escreveu. Até tem ele aqui, mas tá ali. O que ela faz? Ela trabalha muito no foco dos arquétipos, baseado na jornada do herói. E eu vi o tarô durante muito tempo assim. No entanto, que o meu curso da Udemy é Tarô e a Jornada do Herói. Eu acho que é uma forma muito legal de você aprender tarô, fazendo uma comparação com os arquétipos. Para quê? Para depois você entender que, na verdade, o tarô é a combinação das cartas formam um arquétipo. E não ele é um arquétipo. O mago não é um arquétipo. O mago é uma fração de um arquétipo, que combinado com outra e outra e outra forma um arquétipo, né? Então, assim, a gente precisa também ter essa sagacidade depois que a gente já fica um pouco mais liso no tarô. Porque senão a gente só fica naquela coisa da psicologia analítica. E aí você vê um monte de gente. Meu tarô é tarô terapêutico. Eu só falo a respeito dos arquétipos que estão vibrando na pessoa. Isso não é tarô, isso é psicologia analítica, querida. Desculpa. Vai estudar Jung, vai entender que isso é psicologia analítica. Aí você não consegue fazer um processo divinatório. Você pergunta à pessoa, estou grávida ou não estou? Olha, saiu aqui o arquétipo da sacerdotisa. A sacerdotisa representa uma pessoa. Blá. Caramba, eu perguntei se eu tô grávida. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, né, vamos lá. Eu respondi a pergunta da carta mais complicada? Não. Não existe carta mais complicada. Existe a carta da lua, é uma que o pessoal costuma errar muito. Mas assim, basicamente todas as cartas do tarô, elas seguem mais ou menos a mesma linha, tá bom? Então, vamos fechar aqui e vamos lá. Olha só, gente. Recadinhos importantes para quem está chegando aqui pela primeira vez. Primeiro, quero agradecer pela participação de vocês, né? Eu estou muito feliz porque hoje eu tive a honra de ter um mestre aqui na live. Espero que ele não me mande mensagem falando você falou porcaria, né? Apesar que eu acho que ele não é do perfil dele falar isso. Mesmo que eu esteja falando porcaria, ele, como se autoconhece muito, ele não vai falar isso. Que foi o Ney. Gratidão pela participação dele aqui na live. Eu fiquei muito feliz. Babo o ovo dele, sim. Quem quiser falar aí nos grupos que eu babo o ovo, babo sim, porque eu gosto dele, né? É uma pessoa fenomenal. De muita... Como é que eu vou falar? De muita acessibilidade. Então, assim, eu sou fascinado pelo trabalho dele. Já falei pra ele, não concordo com 100% dos teus livros, mas concordo com 98%. Então, acho que tá bom, né? Então, assim, é uma pessoa que eu gosto muito. Então, gratidão por ele ter participado aqui da live hoje. Gratidão por vocês que entraram pela primeira vez também, porque eu fico muito feliz de ter esse contato com vocês. Eu acho que é extremamente importante, extremamente necessário. Vou tentar fazer lives quase todos os dias. Tem as lives que estão programadas, às vezes me dá loucura, eu entro aqui e abro uma live. Mas vocês sabem que de segunda-feira é o nosso encontro para estudar tarô. E hoje foi uma live onde vocês mandaram as perguntas. Semana que vem pode ser que a gente tenha uma aula diferente, né? Então, assim, quem gostou dessa aula, eu vou pedir por gentileza, pega esse vídeo, vai lá no IGTV, copia ele e joga nos grupos de tarô. Divulga o meu trabalho. Eu não quero vender curso, eu não quero vender consulta.
Eu quero que vocês me ajudem a crescer esse trabalho. Porque quanto mais a gente fizer lives, quanto mais a gente divulgar o tarô, mais autoconhecimento a gente distribui, mais pessoas vivenciam a maravilha que é o tarô, mais pessoas tiram as suas dúvidas. Em consequência disso, eu vendo curso, vendo consulta e por aí vai. Então, assim, não me preocupo com o resultado. Não quero ter 10 mil seguidores aqui no Instagram. Tá bom, eu quero. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é a gente produzir conteúdo de qualidade. E com vocês, a gente consegue ter esse conteúdo de qualidade. Se ficar meia dúzia de gato pingado aqui, eu vou fazer a aula do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Só que eu não vou ficar tão motivado, né? Porque, afinal de contas, o meu diabinho precisa ser alimentado de vez em quando. Então, assim, pega essa live, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha aí nos fóruns os grupos de Facebook, manda para tudo quanto é esquizotérico que você conhecer, tá? Me ajuda aí, ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom? Que mais? Workshop, quem quiser participar do workshop de Mandala e de Cruz Celta, nós vamos estar fazendo o workshop no final de semana, no domingo, dia 27. Dia 17, domingo. Bruno, por que você pôs o workshop? Já me perguntaram isso. Por que você não faz só um de Mandala e só um de Cruz Celta? Porque ia ser um workshop meio paradão, assim, né? Então eu prefiro trabalhar duas metodologias que são bastante similares aí, apesar da diferença entre elas, que são tiragens também coringa, que a gente pode estar usando de várias formas, do que a gente trabalhar só uma e sobrar tempo, né? Então eu prefiro que a gente desgaste um pouquinho. Quem fizer workshop já sabe que eu sou acostumada a dar lição de casa, então vai ter lição de casa sim, então se preparem para a lição de casa. Quem vai participar e quem não vai participar, se quiser se inscrever, me manda DM. Último recado, final de janeiro eu vou estar lançando o curso de tarô, então fiquem atentos, porque vai ter promoção aqui no Instagram e vai ter sorteio também, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, fiquem na luz e até breve!